Olá turma, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, até respondendo o questionamento de muitas pessoas e o que a gente vê aí saindo na mídia, principalmente, alguns por falta de informação, outros eu acredito, a maioria por falta de, na verdade até um certo ponto de inveja mesmo, principalmente da mídia paulista, que se incomoda muito com o crescimento do Flamengo em diversas áreas, como por exemplo a área financeira que sustenta a parte esportiva, e como o Flamengo está descolando, causa uma certa inveja da clubística da imprensa paulista. A gente vai abordar isso, mas antes de a gente começar, eu queria que você me ajudasse, obviamente, se inscrevendo, não custa nada, e você ajuda o canal a crescer, ativando aí o sininho, as notificações, para que você possa receber os próximos vídeos, e também deixando seu like para que muitos mais rubro-negros possam receber essa resenha aqui, compartilhar essa resenha também, tá bom? Vamos lá, gente, eu comecei esse vídeo, essa resenha, muito em função da participação do Luiz Fabiano recentemente no Flow Podcast, onde ele questiona, quando confrontado com a superioridade do Flamengo em relação aos seus adversários, ele questiona, poxa, mas de onde vem tanto dinheiro? Eu até acho, vendo a entrevista e pelo contexto que foi colocado ali, que não fez isso por maldade, ali foi realmente um certo grau de ignorância em relação a nível de informação, mas a gente vê constantemente o Flamengo sendo atacado de forma até desonesta por canais e mídias de São Paulo que claramente ficam incomodadas com o sucesso do Flamengo, até parafraseando um colunista que eu li na ESPN, onde ele diz: o Palmeiras ainda resiste, mas até quando, né? Porque o Palmeiras, mesmo o Palmeiras, está cada vez mais descolando em termos de faturamento em relação ao Flamengo. Então, para a gente responder um pouco isso de forma muito clara e muito simples, porque embora eu não seja especialista no assunto, as informações estão aí, eu coloquei aqui alguns gráficos para explicar bem a relação receita e dívida do Flamengo em relação aos seus rivais. E a gente pega os 2 últimos anos para a gente ter uma noção muito específica disso, muito ali, uma visão referente a esses 2 últimos anos, porque dá uma ideia, esse é o termo, porque o Flamengo está na situação que está hoje. Por exemplo, o primeiro gráfico a gente coloca ali a relação de dívidas e você vai ver que em 2020 o Flamengo tinha uma dívida ali próximo de 680 milhões, muito em função também da pandemia, que foi o que impactou todos os clubes do Brasil, foi aquele ano que não teve público e tudo isso. E ainda assim era um clube que estava muito controlado se você compara com os rivais, que tinham uma dívida bem maior, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, dívida similar, enfim. Mas quando você vai no campo, quando você vê o ano seguinte, o Flamengo já consegue reduzir isso de forma drástica para um número em torno ali de 450 milhões, e se eu não me engano, entre os 12 grandes, é a menor relação, é a menor dívida do Brasil, se eu comparo com os ditos 12 grandes, que são os times do Sul, Minas, Rio e São Paulo. Eu acho que a única exceção talvez seja o Grêmio. Mas quando você vai para o campo de receitas, você vê que o Flamengo disparadamente é o clube que mais fatura, inclusive já descolando do Palmeiras nos 2 últimos anos, e olha que no ano de 2021 o Palmeiras teve uma situação irreal, que foi de ter o faturamento de 2 Libertadores em um ano só. Isso aconteceu devido ao calendário modificado por causa da pandemia. Então é um ano totalmente irreal, surreal, isso é algo que não acontece regularmente, e ainda assim o Palmeiras ficou, se eu não me engano, 150 milhões atrás do Flamengo em termos de faturamento. Isso mostra o descolamento que o Flamengo vem cada vez mais tendo, mesmo em relação ao Palmeiras, tido aí como um clube saneado e bem administrado, e na verdade o é, mas não tem a grandeza do Flamengo, porque a gente fala de grandeza, o maior ativo de um clube é a sua torcida, é isso que gera faturamento, a relevância, o impacto que ele causa na sociedade, na mídia e na publicidade. E isso, incomparavelmente, o Flamengo é muito maior que o Palmeiras. Recentemente, nas pesquisas, o Flamengo tem uma relação de 3 torcedores para cada um palmeirense, talvez 4 torcedores para cada um palmeirense. Então, é uma coisa realmente descomunal. O Palmeiras se vira de outras maneiras, mas o ponto que fica claro é que o Flamengo ele tem uma relação de dívida-faturamento e um potencial muito maior que os clubes paulistas. Ali, para ser muito sincero, talvez quem possa chegar mais perto é o Corinthians, porque embora tenha uma torcida menor que a do Flamengo, não é uma disparidade tão grande e concentra boa parte da torcida no maior mercado consumidor do país. Mas ainda assim, mesmo o Corinthians não tem o potencial do Flamengo. Um outro ponto importante, eu quero que você analise, comparando aí os 2 gráficos, é você ver a relação de dívida-receita dos clubes.
Por exemplo, o Flamengo no ano de 2021 com uma receita de 1 bilhão e 80 milhões versus uma dívida de 460 milhões, 450 milhões, ele tem praticamente ele tem uma relação onde a sua dívida equivale a 5 meses de faturamento do seu ano. 5 meses de faturamento. Se você pega o Corinthians, ou 42%, se você pega o Corinthians, ele vai ter ali uma receita de 500 milhões com uma dívida de 1 bilhão. É totalmente o oposto, né? Arredondando, é totalmente o oposto. Então ele vai precisar de 2 anos para pagar de faturamento para pagar essa dívida. 2 anos para pagar essa dívida. O Flamengo precisa de 5 meses para pagar essa dívida. É claro que essas dívidas são colocadas, são negociadas e elas são, vamos dizer assim, planificadas ao longo ao longo de anos. Não é que vai ter que pagar em relação a tudo no ano só. Mas isso mostra, isso é um dado que estratifica e mostra a capacidade de solução financeira, a capacidade financeira de cada clube. Isso é um dado muito levado pelos bancos para verificar o quanto meu cliente ele é saudável e confiável para pagar aquela dívida que ele está ali fazendo, né? Quanto ele é saudável, quanto ele tem capacidade de honrar aquele compromisso. Então esse é um dado levado pelos bancos para mostrar um pouco a diferença. A gente vai ainda para o Atlético Mineiro, tá aí a dívida chegando, beirando a 1,3 bilhões de faturamento, inchado aí pelos mecenas, chegando a 500 milhões, ou seja, praticamente arredondando, o Atlético Mineiro precisaria levar 3 anos para pagar sua dívida, 3 anos de faturamento para pagar sua dívida. Vamos lá, o Flamengo precisaria 5 meses para pagar sua dívida. O Corinthians precisaria de 2 anos para pagar sua dívida, o Atlético Mineiro de 3 anos para pagar sua dívida. Eu acho que isso já fala um pouco sobre a questão de como o Flamengo é gerido, o potencial do Flamengo, a saúde financeira do Flamengo e a vantagem em relação aos rivais. Não é verdade? Então isso aí explica um pouco o questionamento do Luiz Fabiano e principalmente ao questionamento de boa parte da mídia paulista, que de forma até, diria eu, desonesta, fica colocando esse assunto para tentar desmerecer aquilo que os incomoda, que é o Flamengo cada vez maior, grande e vencedor em todos os campos, ok? Bom, mas essa não é uma opinião, toda vez eu falo essa é a minha opinião, essa é uma informação que eu fui buscar. Mas eu queria também saber a sua opinião em relação a esse tema, deixe os seus comentários aqui e, como eu disse, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar, deixar seu like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.